Olá pessoal, salve, salve. Professor Robson de volta aí, né? Mais uma vez. Deixar o pessoal na mão não. Vamos que vamos. Hoje eu vou fazer um videozinho rápido. Eu estava chegando no meu estacionamento e uma cliente minha, né? A minha cliente número um aí, a Grazi, lá de Minas Gerais, me abordou e perguntou sobre o curso. Eu falei para ela que, infelizmente, não tem pessoas ainda interessadas, porque o pessoal esbarra um pouco na língua, né? Porque é espanhol. Eu acredito que seja fácil, é bastante fácil. Para quem quiser dar uma olhada lá no Dominando Wilcon, tá? A explicação é muito fácil, muito bem entendível, assim, dá para entender bastante o que ele fala. E o mais importante é a imagem, né? Até porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sem mais delongas, hoje eu vou fazer um tópicozinho rápido, né? Um videozinho rápido. Uma coisa que eu já estava devendo ao pessoal, que os meus vídeos anteriores, seja até do 2006 ou agora mesmo do 1.5, ele falou assim de técnicas um pouco avançadas, né? Um pouco assim, pessoal, poxa, mas tá avançado demais para mim, não dá para acompanhar a aula. Então hoje é uma coisa que eu estava devendo, inclusive está no meu DVD, eu tenho também, por sinal, eu também vendo DVDs também das minhas aulas, essas que estão no YouTube. Ainda não são todas as aulas que eu tenho disponível. Eu tenho um DVD só de aulas minhas e aulas também que eu mandei para e-bordados. E quem precisar é só entrar em contato comigo. O preço do DVD é R$ 80, já com despesa de envios. E já vai de Lambuja a 1.5, né? Esse cara aqui, ó, 1.5. Tá? Eu mando os vídeos das minhas videoaulas e mais o 1.5 para o pessoal já com macete para instalação no XP, no Vista, no 8, no Windows 10. Aonde vocês quiserem instalar, seja ele 32 ou 64 bits, já vai os vídeos com o macete de como instalar. Então, como disse, né, sem mais delongas, hoje a gente vai acompanhar eu preparei aqui uns tópicos da aula, aqui do ponto 5. A gente vai conhecer do basicão, né? Porque o que está faltando realmente hoje é o basicão. O pessoal está muito assim acostumado com as minhas aulas, mas é para quem sabe, né? E para quem não sabe, Robson, faz como? Até desanimador um pouco você pegar aulas muito avançadas e não conseguir acompanhar, né? Então, nós vamos começar hoje pelo basicão. Vamos conhecer as ferramentas do Wilco, né? Inclusive, isso aí é uma videoaula minha que eu vendo no meu DVD. Saco vazio não fica em pé, né, pessoal? Os tipos de ponto que pode ser aplicados. Vetor no Wilcon, atenção, vetor no Wilcon, não é no Windows. Vetor no Wilcon, não é no Corel, é no Wilcon, tá? Tipos de enchimentos e, como sempre, as minhas aulas, os macetes, né? Então, nós não vamos fugir disso aqui, tá, pessoal? A gente fugir um pouco porque é macete. E alguma coisa a mais que eu possa falar para enriquecer a aula de cada um, ok? Sem mais delongas, vamos lá. Então, a princípio, quando você abre o Wilcon, é isso aqui. Eu preparo meu ambiente primeiro, para depois eu começar a fazer o meu bordado. O que é o ambiente do Windows? É justamente essa área aqui, ó, onde a gente chama o grid, né? Que a gente pode até tirar, falar a verdade, clicar aqui o grid sai. É tua área de trabalho, é essa área aqui que você tem para fazer o teu bordado, né? A tua arte. Vou colocar aqui de volta o grid. Então, a princípio, a primeira ferramenta que você se depara é essa ferramenta aqui, que é justamente essa setinha aqui, ó, que é a ferramenta de selecionar objetos, que é a ferramenta que começa com tudo, que você seleciona, que você marca. Ou seja, para quem já está acostumado com Windows, infelizmente o Wilco não tem por Linux, uma ferramenta que eu gosto muito, mas fazer o que, né? Tem que trabalhar com o que o tio Bill Gates dá pra gente. Então, as ferramentas do basicão até o mais avançado. A gente vai procurar tópico a tópico, como o ambiente do Wilco ele se comporta, né? Então, observe que a gente tem essas ferramentas aqui de cima, essa parte de ferramenta aqui do lado. Vou até tirar isso aqui, que isso aqui não importa muito. No momento não, tá? Depois a gente vai abrir de novo. Aqui a parte de enchimento, a parte de conectores, a parte de suporte. Eu vou deixar aqui em enchimento. E essas ferramentas aqui, que aonde tem essa setinha preta, você clica com o mouse e firma, que ele aparece outras ferramentas. Aqui, na ferramenta de pontos, você clica com o mouse e segura, ele também aparece outras ferramentas. Ou seja, onde tem essa setinha preta aqui, tem sempre ferramentas ocultas, né? Porque
o que prevalece no Wilco, na verdade, é o teu ambiente de trabalho. Uma coisa que o 2.6 até fazia, na verdade. Até faz esse ambiente também. Só que o ambiente do 2.6 é um pouco apertado, assim, o do 1.5 ele deu essa gama, essa abertura a mais, apesar de ter muito mais ferramentas, mas essa opção de ocultar as ferramentas abriu mais assim a nossa área de trabalho. Para a gente não ficar procurando onde está tal ferramenta, Robson, onde está isso, onde está aquilo outro, esqueci, onde é que fica. Então, lembrando que onde tem essas setinhas aqui, é justamente onde tem ferramentas ocultas. Mas a gente vai começar pelo basicão. O que é o basicão do Wilco? O basicão do Wilco é você saber fazer pontos, né? Você saber fazer a sua própria arte. Então, o que é? Eu vou vir aqui nessa ferramenta aqui, por default, o Wilco aparece assim, tá, pessoal? Desculpe, aparece assim. Mas a gente trabalha muito com enchimento complexo, né? Enchimento complexo. Então, você clica aqui e vem no enchimento complexo, ou F3, como tá ali, ó, F3, a valores F3, aparece também esse enchimento complexo ali. Então, é a primeira ferramenta que nós vamos trabalhar, praticamente, porque ela é quem diz o direcionamento do bordado, né? Que é o botão direito, botão esquerdo, botão direito, botão esquerdo. E vocês observarem, se o som do PC de vocês estiverem habilitados, que quando você clica com o direito é um som, quando você clica com o esquerdo é outro tipo de som. E isso vocês vão ficar familiarizados, por quê? Porque depois, como na minha aula passada eu falei, né? Vai ser brincadeira de criança. Quando vocês veem escutarem o som, né? Vai saber que está tudo utilizando o botão direito e o botão esquerdo. Isso aí já vai ser no automático, já vai estar na mente de vocês. E o grid, pessoal, o grid, ele não está aqui, né, ao seu bel prazer, né? Ele está aqui para te ajudar. Ou seja, são polígonos, né, vamos dizer assim, praticamente, quadrados que podem se transformar em polígonos, que vai ajudar você ligar ponto a ponto, né? Ou seja, eu estou formando aqui praticamente um triângulo, né? Um triângulo. Lembrando da aula de ontem lá do Enem, meu Deus, que Enem foi aquele, gente? Fala sério. Então eu fiz aqui um triângulo. Dei o Enter aqui, formei o triângulo. Estudei tudo isso, não caiu nada. Né? Que é, né, a hipotenusa, que é, né, o dobro dos catetos. A maior parte é a hipotenusa. Então vamos trabalhar aqui um pouco com matemática também. E é matemática, não deixa de ser, né? Então isso aqui ele te ajuda. Como é que ele te ajuda? Ele te ajuda a você fazer praticamente, não precisa ser tão certinho, mas algo que te facilite, né? Ou seja, quando você clica aqui, ó, ele te diz, vou até centralizar essa informação aqui, ele te diz, olha, isso aqui está com 89,42 e você pensava, né, que ele estava com 9, até porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente pensa que está com 9, mas está com quase 9, né? Então, esses quadrados, eles não estão aqui a teu bel prazer, né? Cada um quadrado desse aqui, o Wilco considera como 1 centímetro. E tem uma aula minha que fala sobre calibrar a tela do Wilco, né? Então, quando a tela está calibrada, cada quadrado desse aqui vale 1 centímetro, tanto de largura quanto de altura. Então isso aqui te ajuda. Mas, Rob, se ele só me ajuda no quadrado, ele não me ajuda no retângulo, ele não me ajuda no losango, ele não me ajuda no vamos dizer, em formas que não sejam quadradas, tenham formas retangulares, mais quadrados junto, ajuda sim. Se você colocar na sua mente que você está acompanhando esses quadrados aqui, com certeza você vai saber a figura geométrica ou a figura do desenho que você está trabalhando, né? Então, eu vou utilizar aqui agora o botão direito também. Eu dei um clique aqui no primeiro, na ponta aqui, ó, onde está o 0, 90 graus aqui. Eu vou aplicar um ponto aqui. Observe que com relação ao eixo, né, com relação ao centro. Então, observe que o som já mudou, né? O som agora é diferente, porque eu estou utilizando o botão direito do mouse. Não estou utilizando o botão esquerdo. Vou dar uma volta aqui para fazer um círculo perfeito. Observe que ele já fez uma curva, né? Então, vou fechar aqui. Ficou uma curva com uma parte aqui reta, né? Vamos dizer assim.
para mostrar para o pessoal que ele não só faz a reta, ele faz reta e também faz curvas. Ah, Rob, se fosse apenas retas, não tem, apenas curvas, não tem problema nenhum, você faz ele todo em curva, olha lá, e fecha aqui, com lá. Tá um círculo certinho? Também não sei, aparentemente ficou, mas você poderia ter encostado aqui no cantinho, aí com certeza você estaria trabalhando com um círculo certinho com relação a esse vermelho aqui, né, que é o eixo. Então, vou até centralizar aqui, para ficar certinho, pronto, agora está certo. Então, a princípio, o nosso basicão do conhecimento complexo, apesar do nome ser complexo, mas ele não tem muita complexibilidade, né? Então, eu posso utilizar esquerdo, direito, fazer uma figura meio bizarra aqui, mas... Então, quando vocês pegarem um desenho, que for cobrir esse desenho aqui em cima, vamos dizer que eu queira fazer esse desenho aqui. Utilizando técnicas de reta e ponto, né? Desculpe, de reta e círculos. Então, é a mesma coisa, só utilizar o botão direito, botão esquerdo muda o som, observe, ó, é um pouco diferente, ó, um som mais agudo, né, para o esquerdo e mais grave para o direito. Se não ficar familiarizados com isso, com certeza daqui a um mês de treinamento, mais ou menos, vocês ficarão bem familiarizados com essa parte desses pontos. Então, praticamente a parte de enchimento complexo, né, o ponto do enchimento complexo, aliás, desculpe, a ferramenta de enchimento complexo, ela se baseia nisso, botão direito, botão esquerdo, que é para você fazer o grosso, né, o básico, né, a parte mais larga, né, do desenho. Então, vou utilizar uma outra ferramenta aqui. Primeiro, deixa eu utilizar aqui uma forma geométrica. Um retângulo, né? Um retângulo. Adiantando um pouco o que eu fiz ali, tá? Eu fiz um vetor, na verdade. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um objeto de vetorização. Ah, Robson, mas é só um retângulo? É um objeto de vetor, tá? O Wilcon, ele trata isso aqui como objeto de vetor. Por isso até ele faz esse desenho aqui, que é a forma de um vetor. Mas tá misturando física, não deixa também de ser física, tá? Até porque vetores também tá na física. Então, vamos dizer que você recebeu um desenho para fazer essa caixa. Então, mas só que o cliente quer essa caixa, vou colocar que ela tem 1 centímetro, até porque seria ridículo eu colocar isso aqui em enchimento, em satin, né, em ponto cheio, com 1 centímetro. A máquina vai bater aqui, 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 e vai ficar aquela coisa, na primeira lavada que o cliente der, vai acabar com os pontos. Vou até diminuir um pouco também isso aqui, vou diminuir um pouco aqui, menos que 1 centímetro. Então, vou utilizar uma outra ferramenta aqui, que está escondida, que está oculta, que é essa ferramenta aqui, enchimento de fusão. E o que é o enchimento de fusão? Na verdade, o enchimento de fusão, ele apenas ele faz uma remodelação no ponto, né? Ou seja, ele direciona o ponto para ângulos, né? Ou seja, vou fazer aqui rápido, tá? Só para a gente adiantar um pouco a aula. Ele vai aparecer isso aqui, ó. Vendo? O que ele fez para mim? Ele adiantou praticamente o meu ponto de enchimento, porque é o seguinte, a ferramenta ela fica muito a critério de quem está bordando, de quem está preparando a arte. Se eu quero utilizar enchimento de fusão, eu uso, porque senão eu teria que fazer o seguinte, vou até apagar aqui e vou converter isso aqui em um enchimento complexo. E como que a gente converte, né? Lembrando que a gente está dentro ainda de ferramentas, tá, pessoal? Não passam sair muito de ferramenta ainda não. Como que a gente converte isso aqui? É o botão direito, converter, né? Para converter para preenchimento complexo. Tem um Enter,
cliquei com o mouse, dei um enter, pronto, tá aqui. Só que, Robson, eu não gostaria dele assim, nessa posição, assim, meio um ângulo de 45, né, de 30 ou 45. Não gostaria muito nesse ponto, eu gostaria que ele fosse todo em forma de 90 graus, ou seja, apontando para cima. Eu vou tirar aqui a True View, então observe como que eu fiz isso, tá? Eu vim aqui nessa, aqui ó, True View, mais uma ferramenta, né? Que é para a gente ver o ponto por dentro, como que o ponto se comporta, como que o ponto funciona. Então ele funciona assim, a máquina começa aqui, vai aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, tudo aqui em forma diagonal. Aqui, ó, nessa diagonal, aqui. Mas eu não gostaria do ponto assim. Eu vou tirar aqui o ponto de suporte, para a gente ver melhor. Pronto, tá aqui. Esse aqui é o ponto puro, né? Praticamente. Então ele fez aqui um conectorzinho que ele dá, a máquina dá uns 3 ou 4 pontos aqui a mais, que é para fazer o início, né? E aqui o fim, praticamente. Então, como que funciona? Eu gostaria que isso aqui fosse 90 graus e não fosse assim 45 graus. Então, a gente vai converter ele aqui para ângulo de ponto, que não deixa de ser, eu vou clicar aqui, vou dar 90 graus aqui, no início, no fim, e no final. Vou dar aqui, observe o que aconteceu agora. Todos eles passaram para essa forma aqui. E quem observou, vou voltar aqui, quem observou, aqui ó, estava com enchimento complexo, que é essa mesma ferramentazinha aqui, né? Aqui, que estava aqui, está aqui ó. Quando eu converti para o enchimento de fusão, ali o ponto de fusão, vou avançar aqui. O que aconteceu? Aqui também passou para fusão. Deixa eu tirar aqui novamente o ponto de suporte. A gente vê puro, né? Isso aqui. Então, então como funciona? Ele funciona assim, dessa forma. Ele vem aqui, a máquina vem aqui, aqui, aqui. Então é entendendo a fio, né? Entendendo na alma, na instância, na alma, no âmago de como a máquina trabalha. Então, muita gente gosta de um ponto mais fechadinho, porque por padrão, e eu vou ensinar também como é que é adotar um padrão de cada, se for possível eu falo aqui do padrão de cada tecido, né? Esse aqui é um padrão, assim, que é muito utilizado para, vamos dizer, vou colocar aqui 40, porque o meu ambiente eu coloco 50, vou colocar 40. Algodão. Algodão utiliza muito esse padrão aqui de 40, né? Ou seja, o que acontece aqui? O que é esse 40 aqui? Justamente, na verdade não é 40, né? É ponto 40. Ele é ponto 40, ele é menos que 1 milímetro. Ou seja, né, ponto 40 do milímetro. Que se fosse 1 milímetro, seria isso aqui. Observe como está mais, ele abriu mais um pouco, né? Se eu colocar aqui, vou pegar essa ponta aqui e passar para cá, mais ou menos, só ter uma ideia. Se contar daqui para aqui, se o teu Wilco tiver certinho, daqui para cá vai dar 10. E tem que dar 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou diminuir aqui para a gente fazer uma contagem certinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então significa que o teu Wilco está certinho. Ele está, né, ali fugiu menos que... Nossa, uma quantidade tão pouco aqui que, na verdade, eu não vou nem comentar a respeito disso aqui. Mas sabendo, ó, que isso aqui, eu quero cada ponto meu, cada vez que a máquina bater, ela vai bater o quê? Praticamente 1 milímetro além da outra. Aqui, ó. Se eu colocasse 1 milímetro aqui, né? É claro que se eu fizer isso, pessoal, se eu fizer isso aqui, deixa eu colocar aqui de volta a True View, olha o que vai acontecer. Existem pontos assim. Existem artes que o ponto fica assim, né? Fica legal também, dependendo da arte. Tem muito cabelo que a pessoa não gosta de fazer o cabelo inteiro, quer fazer o cabelo assim, dessa forma. Então, não vejo nenhum problema em você colocar um espaçamento de 1 milímetro. Tem formas do cabelo que atrás está de uma forma, você quer colocar só um detalhe mais aberto aqui, vamos passar aqui para 2 milímetros. Né? Lembrando que eu tô trabalhando com milímetros, tá, pessoal? O milímetro é uma coisa assim, muito pequeno. Muito pequeno. Então, muito cuidado nisso aqui também. Tem pessoas que não pode ficar tão grande e também não pode ficar muito pequeno, né, pessoal?
Vou colocar aqui. Tem pessoas que eu já vi muitos clientes, ele usa ponto 30. Ponto 30, olha como é que fica. Dependendo da densidade, dependendo do tecido. Na tela fica até bonito, né? Fica um negócio bacana. Inclusive quando você passa isso aqui para ponto cheio, né? Quando o enchimento ele é ponto cheio, fica bacana.